Você pode ser a sua melhor amiga, mas você também pode ser a sua maior inimiga. Não tem nenhuma outra pessoa no mundo que possa te prejudicar, te paralisar mais do que você mesma. A Márcia falou, Bruno, eu não tenho medo que o Feng Shui, eu acredito que o Feng Shui funciona, eu acredito que você sabe ensinar as pessoas a harmonizarem a casa delas, mas eu não sei se eu sou capaz de harmonizar a minha casa. E a grande verdade é que, realmente, o maior inimigo que destrói o resultado da harmonização da sua casa é o teu medo de você falhar, de você falhar. E aí eu quero falar sobre isso com vocês. Marido? Não, maior. Importante que você falou isso, Irlês. Importante, tá? E aí que eu quero chegar no ponto. O ponto é o medo de você não dar conta. O maior inimigo de destruir, que destrói os resultados. E aí eu falei para vocês, né? Hoje eu vou falar especificamente sobre a harmonização da casa, mas na verdade esse é o maior inimigo de tudo que a gente quer alcançar na nossa vida, que é o nosso medo. E eu lembro muito bem de quando eu tinha lá os meus... Acho que eu estava com 19 anos nessa época, e eu tinha acabado de entrar na faculdade, né? E eu acabei escolhendo a faculdade de administração. Eu sou formada em administração de empresas, né? Imagine só, uma professora de Feng Shui formada em administração de empresas. Mas é os caminhos que a nossa vida toma, né? E o que acontece? Eu sou formada em administração de empresas e quando eu tinha lá meus 16, 17 anos, que eu tinha que decidir o que eu ia fazer no vestibular, eu acabei tendendo a ir para administração de empresas, não porque eu queria, eu nunca fui apaixonada por administração de empresas. Quando as pessoas me perguntavam o que você quer ser da vida, eu nunca falava quero ser administradora de empresas, mas eu fui para administração, por quê? Porque os meus pais tinham empresa. Meu pai tinha uma gráfica, e o meu avô também, desde que eu era pequenininha, tinha uma empresa e a minha mãe tocava a empresa do meu avô, né? Então, para mim, sempre cresci com aquela ideia de que a Bruna vai crescer e vai continuar os negócios da família. Então, eu nunca nem pensei em outra possibilidade, nem nunca me permiti sonhar outra coisa. Para mim era isso. E aí eu fiz administração de empresas e aí, naturalmente, quando eu entrei na faculdade, comecei a trabalhar com meu pai, né? Aí eu tinha a opção de escolher trabalhar com a minha mãe ou com meu pai. Na época eu escolhi trabalhar com meu pai e eu ganhava muito mal. Mas eu ganhava mal, gente. Eu ganhava R$ 400 por mês, né? Para algumas pessoas isso é bom, para algumas pessoas não, mas eu ganhava R$ 400 por mês. Para mim não era bom na época, né? Mas eu estava ali aprendendo, estava ajudando meu pai. Só que começou a pintar aquele negocinho, né? Quando você tá com 18 anos, você começa a trabalhar, ganha R$ 400, no primeiro mês é legal, no segundo mês é legal, no terceiro mês você já começa a falar, poxa, mas esses R$ 400 não tá legal, não. Tem gente ganhando mais, tem gente mais feliz com o salário, tem gente conseguindo, né? Esse R$ 400 não tá rolando para mim. E aí eu comecei a querer outras coisas, só que eu morria de medo. Eu tinha muito medo. E eu tinha medo, sabe do quê? Eu tinha medo de tentar outras profissões e não conseguir. Eu tinha medo de tentar a vaga de outras empresas e não passar. Porque eu estava na faculdade de administração e aí eu tinha vários amigos na faculdade, né? E aí, quem entrou comigo lá na mesma época, daí um passou em tal empresa, no processo seletivo de tal empresa, o outro passou no processo de seletivo de tal empresa, o outro foi aprovado em tal empresa, o outro estava fazendo um trainee, e aí eu vi essas pessoas se desenvolvendo na carreira deles, e isso me dava uma vontade, só que eu tinha medo. Poxa vida, mas e se eu chegar para o meu pai e falar, pai, vou tentar um processo seletivo na empresa X e se eu não passar, depois eu vou ter que voltar com o rabinho entre as pernas e falar para o meu pai, pai, vou continuar trabalhando com você porque eu não consegui no outro lugar? Eu morria de medo disso, mas eu tinha pavor disso. E esse pavor, ele me paralisava. Eu nem tentava por medo. Só que eu terceirizava esse medo. É muito difícil a gente assumir que a gente tem medo, né? A gente terceiriza. Quando a gente está com medo, a gente terceiriza, a gente justifica os nossos fracassos e a gente manifesta essa justificativa através dos nossos medos, né? Então a gente arranja desculpa. Aí eu falava, sabe o quê? Falava assim: ah, não, tadinho, meu pai precisa de mim na gráfica. Ah, mas o meu pai, se eu falar para ele que eu quero trabalhar em outro lugar, ele vai ficar triste.
E eu justificava e eu acreditava nessas minhas desculpas. O pior é que eu acreditava nessas minhas desculpas. Poxa vida, mas eu não quero decepcionar o meu pai, eu não quero deixar ele triste, eu não quero deixar ele na mão. Então eu nem vou tentar. Ah, Bruna, você já tentou a vaga no HSBC? Não, eu trabalho com meu pai e ele precisa de mim. Que precisa de mim? A gráfica dele já rodava há muitos anos sem eu lá trabalhando. Eu trabalhava ali há 3 meses, 6 meses. Da onde que meu pai precisa de mim? Eu ajudava? Claro, como qualquer outro funcionário, né? Mas meu pai não precisava de mim. Tanto que eu, hoje já faz quantos anos? Muitos anos que eu não trabalho mais na gráfica dele e a gráfica está rodando de vento em popa, cada vez melhor, sem mim, né? Então a gente arranja desculpas. E aí que entra no que a Irlês falou aqui agora, né? A gente arranja essas desculpas e no Feng Shui essas desculpas se manifestam como: meu marido não me apoia, as pessoas da minha casa não acreditam em Feng Shui, não tenho dinheiro para harmonizar minha casa, não tenho tempo, trabalho fora, o meu pai, o meu filho, a minha irmã dependem de mim, tenho 2 filhos, trabalho fora, maior correria, não tenho tempo, vou focar primeiro na limpeza, que foi o que a Márcia falou. Mas, na verdade, gente, não é nada disso. Se você tem alguma dessas coisas que estão te travando, meu marido não me apoia, as pessoas dentro da minha casa não acreditam em Feng Shui, não tenho dinheiro para harmonizar minha casa, não tenho tempo para harmonizar minha casa, ou vou fazer as minhas correções depois que eu terminar minha limpeza, tá aí. Não é nada disso. Tem uma novidade para você? Não é nada disso. Você está com medo. E eu não estou aqui, apontando o dedo na tua cara e falando, você é medrosa. Eu estou aqui, você está com medo? Vem aqui, segura minha mão, porque eu sei que outras pessoas que também tinham esse medo conseguiram, apesar do medo. A grande verdade é que o medo, ele nunca vai desaparecer. O medo, ele nunca vai sumir. O medo, ele não vai evaporar. Você vai superar o medo quando você decidir ir com medo mesmo. E foi isso que eu fiz lá na época da minha faculdade, né? Eu estava trabalhando com meu pai, e aí uma hora eu comecei a ver tanto as pessoas da minha faculdade, o meu amigo que sentava da direita, a minha amiga que sentava na esquerda, quem sentava na minha frente, quem sentava atrás, trabalhando no HSBC, na Volvo, na Sparpa, na Coca-Cola, na empresa XYZ, e eu lá e ganhando com a minha idade, né? E o pessoal, eu ganhava R$400, vocês lembram que eu falei, né? E aí o do lado estava ganhando 900, o outro estava ganhando 1.200, o outro estava ganhando 3.000, o outro estava ganhando 5.000. E aí eu comecei a ver aquilo e eu não conseguia desver que as pessoas que estavam do meu lado estavam conquistando e o medo estava me paralisando. E aí eu peguei e o meu medo não acabou. Eu fui com medo mesmo. Eu fui com medo mesmo. Eu falei, gente, o meu pai ele vai superar. O meu pai, na verdade, ele vai conseguir tocar a empresa sem mim. Na verdade, o meu pai, ele é meu pai, ele vai ficar feliz. Imagina, se ele vê. Você acha que o meu pai, eu fiz esse questionamento, né? Será que o meu pai ele vai ficar mais feliz vendo a filha dele infeliz trabalhando com ele? Ou ele vai ficar mais feliz vendo a filha dele feliz, realizada, trabalhando em outra empresa? Cara, ele é meu pai, ele vai ficar feliz da minha felicidade, seja na empresa dele ou em outra. E aí, quando eu me fiz esse questionamento e eu vi que eu só estava terceirizando os meus medos e justificando os meus medos com meu pai vai ficar triste ou meu pai vai né, eu vou deixar de ajudar meu pai, e eu entendi que não tinha nada a ver com isso, aí eu me candidatei nas outras vagas, nas outras empresas. E aí, o que acontece? Acabei passando nos processos seletivos. Eu me candidatei para a vaga em 3 lugares. Me candidatei para a vaga na Coca-Cola, lá de Curitiba, me candidatei na Volvo e me candidatei no HSBC, morrendo de medo. Mas eu fui com medo, ainda mais porque a vaga do HSBC era a vaga não, tanto do HSBC quanto da Volvo. A entrevista era em inglês, porque são empresas multinacionais, né? Eu tava morrendo de medo, eu tava apavorada, eu ia para a entrevista tremendo, mas eu fui com medo mesmo. E aí o que acontece? Eu passei nas 3. Passei nas 3 e tive que escolher qual das 3 que eu ia trabalhar. E na época o que fez mais sentido para mim, que mais casou com o meu propósito, a equipe que me entrevistou, foi o HSBC. E aí eu trabalhei, né, durante 2 anos no HSBC.
até eu começar a empreender, né? Que daí eu descobri, daí eu gostei desse medinho aí, de ir com medo mesmo, e daí resolvi empreender, né? Então, o que que acontece? O que que eu quero dizer com vocês por isso aqui? Que às vezes tem coisas muito grandiosas te esperando na tua vida. A prosperidade da sua família, a tua família viver bem, a tua família ter dinheiro para viajar, a tua família ter dinheiro para se mudar de casa, para comprar a casa dos sonhos, para fazer a reforma, a família, né, tendo dinheiro para poder escolher o melhor, poder dar uma roupa, um presente para o filho no Natal, poder comprar um tênis novo para o filho, poder escolher a melhor escola para os seus filhos, poder dar estudo. Às vezes tem coisas grandiosas, tem um relacionamento. Às vezes você viveu um relacionamento que não foi legal, que não foi bom. Mas, às vezes, você tem a possibilidade de viver uma nova história, de você encontrar alguém que te ame, que te respeite, que seja fiel a você, que goste de estar com você, que faça questão da tua companhia. Às vezes o teu relacionamento até aqui com os seus filhos não foi legal, mas às vezes o que está te esperando é um relacionamento saudável, de você falar, meu Deus, o meu filho, a minha filha é meu melhor amigo, a gente troca ideia de tudo, a gente se diverte, às vezes a gente, né, se liga, a gente mora na mesma casa, mas a gente se liga. Isso acontece comigo com a minha mãe. Muito tempo eu morei na mesma casa que ela e a gente passava 1 hora no telefone conversando. Por quê? Porque a gente tem um relacionamento maravilhoso. E às vezes existe essa possibilidade. Esse mundo existe para você, essa possibilidade existe para você. Só que você está impedindo de viver essa realidade pelos seus medos. E o pior, você está projetando esses seus medos nos você está projetando esse seu medo nas desculpas, né? Nas desculpas de o meu marido não me apoia, as pessoas na minha casa não acreditam em Feng Shui, eu não tenho dinheiro para harmonizar minha casa, eu não tenho dinheiro para fazer isso, eu não tenho tempo, a minha vida é muito corrida, ou depois que eu terminar a minha limpeza, eu vou harmonizar minha casa. E a verdade é que o grande segredo é que o teu resultado está logo ali, em você pelo menos tentar. O medo não vai sumir. O medo não vai sumir. O medo não vai sumir. Você só vai superar o seu medo quando você for com medo mesmo. E isso não é só no Feng Shui, isso é em tudo na sua vida. Eu dei um exemplo aqui de um emprego meu. E quantas vezes você se questionar aí, manda aí, né? Quais medos você já teve? O que você já teve medo? O que já te paralisou? O que você já desistiu por causa de medo? Às vezes as pessoas desistem de ter filho, às vezes as pessoas desistem de casar, às vezes as pessoas desistem de aprender uma nova língua, às vezes as pessoas desistem de tentar uma nova vaga de emprego, às vezes as pessoas desistem de ter saúde, prosperidade, harmonia, porque decidem não harmonizar a casa delas por medo. Uma bênção está esperando elas ali do outro lado, mas elas têm medo de atravessar essa ponte. E essa minha live aqui é para incentivar vocês, para mostrar que você pode ser a sua melhor amiga, mas você também pode ser a sua maior inimiga. Não tem nenhuma outra pessoa no mundo que possa te prejudicar, te paralisar mais do que você mesma.